Enquanto estamos esperando aí 2 minutinhos, as pessoas acabarem de chegar, hoje nós continuamos o estudo das perguntas diversas. São diversas perguntas que eu tenho aqui. Hoje são perguntas específicas de um Beit Din, ou da Rabanut, ou do Bnei Brak, ou qualquer Beit Din que uma pessoa venha participar. As perguntas de hoje, eu tenho umas 350 perguntas, não vamos fazer todas, evidente. Tem um amigo nosso digitando elas para nós, traduzindo e digitando. Elas estão aqui em hebraico. Vou até mostrar para vocês aqui como estão as perguntas. Deixa eu mostrar. Essas são algumas das perguntas, né? Aqui tem somente 100, todas as perguntas. Na verdade, elas são termos halachicos, termos de definições halachicas. Nem sempre é uma pergunta. Quando eu estiver fazendo para vocês, eu vou estar traduzindo já a definição halachicá. Então, aqui temos inúmeras perguntas. Deixa eu pegar aqui os outros. Onde que eu salvei aqui? Eu fechei aqui. Ah, está aqui. Aqui estão as demais perguntas. Então, temos aqui várias outras. Mais de 300, quase 450 perguntas nós temos. Essas são as que vocês já receberam ontem, já está em espanhol. Então, hoje nós vamos seguir fazendo algumas perguntas. Vou pular as muito difíceis. Eu já estou avisando que eu vou pular as muito difíceis. Mas eu também não vou deixar aqui para vocês já irem se antecipando nas perguntas, né? Evidente que não. Então, vamos lá. Bravo. Shalom, Yehudá. Então, Yehudá. Aí dá para fazer um guia de perguntas e respostas do judaísmo legal, não dá? Dá sim. Eu já fiz, na verdade, aquele que nós estudamos ontem, já está na nossa biblioteca. Deixa eu ver se está copiado aqui. Eu copiei antes de começar. Está aqui. Estou passando o link para vocês. Já esse é o link que eu acabei de passar. Já é o link do de ontem. Tá bom? Só passou aquele para o meu e-mail porque o meu celular não está abrindo no WhatsApp. Eu esqueci de passar, Eudá. Não, tudo bem. Só passa depois. Tem o link aqui, ó. Se você quiser salvar, que são ontem estudamos 120 perguntas e respostas, aproximadamente. Saltei algumas. E algumas estavam mais difíceis de responder. Então, vamos lá. Estava aqui agora perguntando para Raya como se chama, quem sabe, o nome a continuidade que a gente estava papeando, né? E aí não é uma pergunta direcionada ainda, é só para quem sabe. Quem sabe, pode falar, qual é o nome do pergaminho que tem dentro da mezuzá? Como se chama esse pergaminho? Podem falar ou podem escrever? Claro. Muito bom, Mayara. Muito bom. Não? Mayara acertou. Então, Mayara, já que você está respondendo, você foi a primeira a responder, eu vou continuar com você. Mayara, quer liberar seu microfone? Quando inicia e quando termina o Shabat? Mayara? Não está saindo áudio. Tudo bem. Então, Liora, essa é para você, então. Você pediu para te perguntar mais cedo. Pode liberar seu microfone. Então, eu vou perguntar para a Liora, para a Mayara. Vou fazer de 3 em 3. E para a Léa, tá bom, Léa? Já desmutei seu microfone. Para as 3, por favor, qual é o horário, quem sabe das 3, de entrada e saída do Shabat? Na sexta-feira,
a primeira estrela surge no céu. Depende da estação do ano, né? Começa às 5, às vezes às 6. Termina o Shabat também na primeira estrela no final do sábado. A Mayara disse ao pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Quem tem outra opinião? Como você diz, Mayara disse com um acréscimo de 1 hora. A Augusta complementou 18 minutos antes do pôr do sol. Então vamos lá. Ficando essa questão. O Shabat não inicia na estrela. Na verdade, quando aparecem as estrelas, já foi o tempo do Shabat. Quando aparece uma estrela, não pode fazer mais melachá nenhuma. Tá ok? Apareceu estrela, já é de noite. O costume mais conhecido é, falamos que acendemos 18 minutos antes as velas, mas na verdade não é só 18 minutos não. Hoje em dia se estendeu mais esse tempo. Hoje em dia o costume geral, os calendários em geral é meia hora. Estamos acendendo hoje em dia meia hora antes do pôr do sol as velas. Esse é o costume Yerushalmi, esse é o costume de Jerusalém. E hoje muitas sinagogas fazem em Plag Mincha o Shabat. O que é Plag Mincha? Plag Mincha é 45 minutos antes do pôr do sol. Ou seja, 45 minutos antes do pôr do sol, as pessoas já podem começar a receber o Shabat. Quando se recebe o Shabat, já é Shabat Kalahá, já é Shabat 100%. Ou seja, para mais de 18 minutos antes, tá bem? 18 minutos já é o gag, já é o tempo limite. Aconteceu alguma coisa, se a mulher já acendeu as velas do Shabat, e foi uma coisa muito emergencial, até 5 minutos antes, o homem pode fazer alguma coisa. Mas isso é uma questão muito emergencial mesmo. Tá bem? Limite final do Shabat. Sim? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Mas então, o Shabat se inicia quando a gente acende a vela, então, e não quando a estrela está no céu. Você acendeu a vela, já é Shabat para você. Entendi. Se eu acender 1 hora antes, eu posso acender até 1 hora antes, não é isso? 45 minutos, para ser bem preciso. Entendi. Aí já começou o meu Shabat. Exatamente. Não se recebe o Shabat antes de Plag Mincha. Plag Mincha é um termo alárrico para esse período, 45 minutos antes. Depois de Plag Mincha, pode receber o Shabat. Tá bem? Ok. E quando termina o Shabat? Falaram 3 estrelas, tá bom? Não são nem 3 estrelas pequenas, nem 3 estrelas grandes. Porque as grandes podem ser vistas de dia. E as pequenas demoram muito para ser vistas. Então, as 3 estrelas, elas aparecem aproximadamente meia hora após a Shkiá, o pôr do sol, após a bola do sol sumir, tá bem? Então, meia hora após o pôr do sol, nós vemos as 3 estrelas. Existem outras opiniões, uma opinião de um rabino chamado Rabbeinu Tam, muito conhecido pelos homens, principalmente. Ele opina que o Shabat termina 45 minutos depois do pôr do sol. Tá bom? Eu rezo numa sinagoga sefaradí e termina Lefir Rabbeinu Tam. Então, eles têm a tefilá de Arvit até terminar 45 minutos depois. Eu chego em casa 9h30, quase 10 horas eu estou chegando em casa. Que o horário está terminando o Shabat aqui em Beersheba. Muito bem. Próximos 3 que eu vou perguntar é Tom, Adelmo e Alex. Tá bom? Os 3 já fiquem no jeito aí. Tá ok? Então vamos lá. Me digam para mim o que vocês entendem por uma cerca da Torá no Shabat. O que é uma cerca da Torá para vocês? É uma proibição que impede de cometermos uma proibição de Rabanan, que nos impede de cometer uma proibição de Oraita. Ok. Muito boa definição. Quem eram os outros que iram? Adelmo e o Alex, né? Querem agregar alguma coisa, Alex? Adelmo?
Não, eu acho que seria mais ou menos essa forma que eu ia falar. Não exatamente com as mesmas palavras, mas semelhante a esse ponto de vista. Aham. Adelmo, me fala então algumas melahot de Shabbat. Melahot de Shabbat, das 39. Traduzindo, por gentileza. Quais são as 39 proibições de Shabbat? Não precisa falar todas, me fala as que você sabe que são exatamente. Não poder transportar, não poder acender fogo no Shabbat, não acender fogo. Fogo é outra. Não se pode... deixa eu ver. Alex, se você lembrar alguma? Dirigir Shabbat Ravi. Dirigir, então, dirigir é uma proibição derivada. Tá ok? É transportar, né? De transportar e de acender fogo. Sim. Entende? Então, o dirigir já são duas melahot, é transgressão direta de duas melahot. Mais alguma vocês lembram? Acender o fogo. Acender fogo. Usar elevador. Usar elevador seria pelo motivo de acender o fogo. E outros também. Então vamos lá, para que fique tudo bem claro para todos, a resposta a essa pergunta, ela na verdade não é difícil. Em hebraico, se for para a gente se lembrar em hebraico de todos os termos, é muito difícil. Porém, quem fuça bem no nosso site, conhece a nossa tábua de melahot, que nós fizemos, é nosso. Então vamos lá. As melahot de Shabbat, elas não são complexas de serem lembradas. Na verdade, é muito simples de ser lembrado. Se dividem em fazer coisas relacionadas ao templo. Ao templo. Muito bem. Isso. Então, como foi dito aí, acender fogo. Só que tanto acender quanto apagar é proibido. Então, acender é uma melahá e apagar também é outra melahá. Me falem coisas que aconteciam para construir o templo ou dentro do templo. Eles costuravam, emendavam, tinha as cortinas. Então, costurava as cortinas. Então, vamos lá. Para costurar as cortinas, vamos pensar desde o início. Eles tinham que tosquiar o carneiro, lavar a lã. Todo mundo estudou melabem com o David, hein? David de domingo está falando todas as melahot. Depois ele tinha que desembaraçar a lã, tinha que tingir a lã, tinha que fiar a lã. Tudo isso são melahot de Shabbat. Esticar o fio, passar o fio por uma agulha e depois tecer, desfazer os fios quando ele queria cortar, atar uma trama um tecido no outro, cortar ou desatar, recortar, costurar e rasgar. Olha só, quantas melahot nós não falamos aqui? 3, 6, 12 melahot de Shabbat já foram só de você lembrar do ato de costurar. Ok? Então vamos lá, o que mais se fazia? Se fazia pão. Não se fazia pão para oferecer no Mishkan? Então, vamos lá. Eles aravam a terra, plantavam, arrancavam, juntavam, debulhavam e semeavam. Tudo isso pensando no trigo, pensem no trigo. E depois que colhia, ia lá, selecionava o melhor, moía o trigo, peneirava o trigo, fazia a massa e, por fim, assava. Então, todas essas são relacionadas a fazer o pão. Ações derivadas, né? Não. Todas essas são as 39 melahot. Não são as derivações. Não, eu quis dizer no sentido de fazer só para fazer o pão. Precisava de todo esse processo, né? E derivava-se outras. Corretamente. Isso. Então, aqui para a gente concluir o tema das 39 melahot, existia também, por exemplo, o Sefer Torah e a Mezuzá, que nós estávamos conversando agora há pouco. Como se fazia a Mezuzá? Escrevendo e apagando. A pessoa escreve mais de 2 letras e apagar mais de uma letra.
Temos também... Pode falar. Eu tenho essa tabelinha que eu não queria olhar, eu queria lembrar e falar. Tem que decorar. Isso, decorar, por isso mesmo. Tá bem? Então, vamos lá. Também temos caçar, abater, pelar o couro, curtir o couro, marcar o couro e alisar o couro. Também relacionados com a escrita e também relacionados com fazer a cortina, fazer o Sefer Torá, todas essas proibições. Temos duas outras proibições, que seria construir e demolir. Então, você tem ali, você juntou alguns objetos e colocou uma cortina por cima. Você juntou duas cadeiras e colocou uma cortina, uma toalha por cima. Você fez uma sucá. Você acabou de construir. É uma transgressão direta de uma das 39 melahotas de Shabat. Direta. Terrível. Então, temos outras. Transportar. Você saiu de casa no Shabat com uma chave no bolso. Ainda não é a transgressão direta. Quem estuda no Talmud vai saber que não é direto. Mas é o passo direto para você transgredir ela. Passo direto. Hotzá tem algumas derivações dela. Você tem que tirar de um local privado um objeto, carregar consigo e depositá-lo num lugar público. Então, sim. Essas melachot são derabanã ou são doraicas? Todas deoraita. As 39 melachot são deoraita. Tá bom? Ok. Só um momentinho. Raul comentou essa semana, Raul é meu irmão, meu ajudante. A gente comentando sobre as melachot, ele falou, olha só, no profeta Isaías, eu acho, está falando sobre a Hotzá, sobre a melachá de transportar. Vocês que ficam transportando as coisas no Shabat. Então, são todas deoraitas, são proibições diretas deoraitas, tá bem? E, por fim, concluir uma obra. Como se conclui uma obra? Pegando um guardanapo de papel picotado e picotando no Shabat. É concluir uma obra. Pegar um guardanapo de papel que seja picotado, e tem aquele picote, e cortá-lo exatamente no picote, é concluir uma obra. Papel higiênico tem um picotezinho, não tem? Concluir uma obra. Aquilo foi feito para essa finalidade, correto? O papel higiênico vem picotadinho para quê? Qual é a finalidade dele? Para cortá-lo. Para quando separar ele... Puxar e separá-lo. Puxar e separar. Ou seja, ao puxar e separar, nós concluímos a obra para que ele foi direcionado. Então, concluir a obra nesse caso é isso. Para os Ashkenazim, por exemplo, abrir uma garrafa PET de Coca-Cola é concluir uma obra. Para os Faradi, não. Os Faradi, o Rav Gaon Ovadia Yosef, ele já interpretou diferente o ato de abrir uma garrafa. Então, para nós, Faradi, pode-se abrir garrafa no Shabat. Por quê? No passado, e por que isso foi mudado? Não é porque ele gosta de beber Coca-Cola no Shabat, não é por isso. Ele mudou pelo seguinte, no passado, quando uma pessoa abria uma garrafa de Coca-Cola, ela utilizava a garrafa de Coca-Cola na semana para colocar água, para guardar o suco, para diversas coisas. Então, ele concluía de verdade uma obra, ou seja, ele fazia aquele objeto utilizável durante a semana. E é proibido. O Rav Ovadia Yosef disse, hoje em dia ninguém faz mais isso. Hoje em dia as pessoas têm lá seu jarro, raras pessoas vão usar a garrafa PET na semana. Todo mundo abre e joga fora. Ou seja, ele destruiu. Como destruir não é uma melachot, chama melachá de Shabat, segundo o Rav Ovadia Yosef, pode abrir. Pode abrir a garrafa, pode abrir diversas coisas que sejam consideradas destruir. Tá bem? Sim? Se a pessoa tiver intenção de abrir a garrafa, pode, né? Como? Se a pessoa tiver intenção de fazer uso da garrafa, pode acabar. Não pode, né? Se a pessoa tem... Eu não entendi direito, ficou picotado, mas se a pessoa tem intenção de usar a garrafa durante a semana, ou se é o costume da pessoa, não pode.
Ela não pode usufruir da garrafa. Tá bom? A gente ainda não estudou exatamente muito a fundo a mitzvah de Eruv, Avner. Bem? Aqui na minha lista, quem são os próximos? Eliarro, o Alex quietinho, Alfredo já foi, Arnaldo, Eliarro, já foi, Arnaldo, Eliarro, Arnaldo, e tá mudando bastante. E o Mukuro? Vai para os três. O seu áudio tá muito ruim. Vamos lá. Melhorou? Melhorou meu áudio? Melhorou. Vou melhorar aqui o volume dele. Acho que vai ficar mais alto aí. Então vamos lá. Para os três que eu falei, quero saber quem sabe o que significa o termo Yad Soledet Bo. Os três, quem sabe? Não é injusto. Sim. O Arnaldo tá chegando. Tudo bem. Tá chegando o trabalho, tá entrando aqui agora. Tá bom. Se você souber, Sara, pode responder pelo esposo. Eu não sei. Então vamos lá. Qual que é a pergunta? Tem a Zoheret também, correto? Tem correto, tem dos dois jeitos. Quem sabe pode falar. O Tom tá pedindo para responder. Pode responder. Soledet. A mão que retrai. Pode falar o que significa isso. A mão que retrai, acima de 45 graus. Áudio com retorno, Rabi. Vou cancelar aqui o Tom. Ele entende. Então, Yad Soledet Bo, a mão que retrai, ou a Yad Zoheret, a mão que retorna, são os dois termos para isso. São parecidos, então não é difícil lembrar, quem lembrar disso. É uma temperatura da água. Quando a água passa dessa temperatura que a mão retrai, aproximadamente 45, 50 graus, tá bem? Muito bom, então já falou ali 45 graus. 50 graus já é Yad Soledet Bo, Yad Zoheret Bo. Não pode colocar nada dentro dessa água, teoricamente. Não se pode colocar, por exemplo, uma batata crua dentro dessa água e comer ela daqui meia hora. Você cozeu no Shabat. Você cozer no Shabat é uma transgressão direta das 39 melahot de Shabat. Bom, nós utilizamos a água quente, mas a gente faz um truque. A gente vai falar do truque já. Sim, estaria cozinhando, correto, Abi? Estaremos cozinhando. Então, nós temos até o água quente, porém o café. Deixa eu explicar isso do café, que é mais fácil. Vou explicar do que perguntar. Então, qual que é o din do café? A gente tem o recipiente 1. Como se chama o recipiente 1? Klirishon. Recipiente 1 é o recipiente que está fervendo a água. Então, não podemos pegar a água direto no recipiente e utilizar ela, porque ela está fervendo. Se ela está fervendo e a gente colocar qualquer coisa dentro dela, aí transgrediu direto a melachá de cozer no Shabat. Klirishon, muito bom. Nós pegamos ela, abrimos a torneirinha, colocamos essa água dentro de um copo. Esse copo é o segundo recipiente, se chama Klisheni. Desse recipiente nós colocamos num terceiro copo, Klishelishi, e nesse recipiente nós podemos utilizar o café solúvel, o chá solúvel, tudo solúvel. Isso mesmo, no Klishelishi. Porém tem uma pergunta. Ravi, só uma pergunta.
Tá? Pode perguntar. Por que não usar a água aqui do café? O café já não é torrado? Ele não vai cozinhar. Sim, o café é torrado, porém a água está numa temperatura de que qualquer coisa que coloque nela, você vai cozinhar. Você vai cozinhar, entendeu? A única pessoa, o único Rav, o grande Rambam, ele é da opinião de que uma coisa cozida não cozinha de novo. E tem um terceiro problema, o café, ele foi torrado. Se você, por exemplo, tem uma carne assada, a carne assada não pode ser esquentada no Shabat. Porque o que é assado pode vir a cozinhar, mas o que já foi cozido não vem a cozinhar. Complicadíssimo esse dia, não vou entrar nisso agora. A gente pode estudar isso melhor depois. Nós estamos vendo somente... O Abner já está colocando melhor aqui, né? A explicação. Que a pessoa não se beneficia do cozer do café e mesmo assim o café já tomou o café e cozinhou o grão. Exatamente. Então, é bem complexo essas regras, porém, a pergunta é o que é Yad Solé de Tibô, que é uma água em temperatura de cozimento. Tá bem? Mas a água não estando nessa temperatura, estando na temperatura amena, não precisa passar nos 3 utensílios, não, né? Já pode usar o café, porque eu tenho uma plata, eu Sim. coloco em cima da plata o bolho, boto um pouco de água, né? E a água eu tomo, ela não é tão quente para me fazer o café, ela é morninha, entendeu? Na realidade, ela é bem morninha, bem branda mesmo. Precisa fazer toda essa operação ou já pode colocar o café direto no copo, café solúvel? Você não pode pôr direto em cima da plata, não. Mesmo que tá... Não, eu boto o bule na plata e ponho a água dentro do bule. Aí a água, ela fica com aquela temperaturazinha, não é quente, entendeu? Constante. Hã? Constante. Deixa eu te perguntar 2 coisas da sua plata. Ela desliga durante o Shabat ou ela fica ligada o tempo inteiro? Ela fica ligada. De sexta à noite até sábado à noite? Não fica não. Eu desligo ela e na hora que eu vou esquentar o alimento, eu ligo ela na tomada. Mas você liga com a mão? Ligo com a mão, ué. Como é que eu vou... Com a mão, ué. Não pode. Não pode. Então qual é a maneira? Tá errado. Tem que usar um timer. Peraí. Você tem que ter um objeto desse, um timer. Veja só. Você não pode relar na energia durante o Shabat, tá bom? Trabalhar na energia. O David, que tem a aula de Alahá avançada de Shabat, se eu não me engano, foi a segunda aula que ele deu, que eu pedi especificamente para ele explicar sobre energia. Quem tem dúvidas sobre isso pode assistir no Shurim de Alahá avançada de Shabat. Então, acender a plata é como acender fogo. Totalmente. Porque aquele circuito que tem por dentro dela é muito quente. Ele é muito quente. Por mais que não seja quente como um fogo de 200 graus, ele é quente como um fogo. Você fechou o circuito, ele atingiu uma temperatura que dá para o metal ficar vermelho, já é fogo, considerado fogo. Tudo bem, mas eu usando... Peraí. Não podemos também utilizar nada sobre o fogo direto. As principais alahot de Shabat eu não posso ter uma fogueira aqui e colocar uma panela em cima do fogo. Então, por que a gente pode utilizar a plata? Tem um outro termo em alahá, uma das primeiras coisas que estuda quando fala sobre a plata, é garuf katum. O fogo, quando ele está garuf ou quando ele está katum, é um termo aláhico para jogar cinza em cima do fogo ou esparrar algumas palhas em volta do fogo, que é para a pessoa lembrar que o fogo, não mexer mais nesse fogo, entendeu? Então, a plata pode ser utilizada, mesmo sendo considerada fogo, porque ela é lacrada por cima do metal. Então, ela é considerada katum. Então, é por esse motivo de a gente poder utilizar a plata. Porém, não podemos mexer na plata. Então, se ela tem dimmer de controle de temperatura, não pode usar, tem que arrancar o botão.
E para ligar ela, a gente tem que colocar aqui, olha só. Então, a minha plata, ela liga aqui, como a gente está tarde no Shabat, ela liga sozinha, às 8 e desliga às 11 da noite. No outro dia de manhã, ela liga às 10 e desliga quase 1h30. Então, essa aqui é o meu timer, está organizado dessa maneira. Quando eu vou ficar fora de casa no Shabat, eu desligo tudo. De manhã ou desligo da noite, depende de onde eu vou fazer o kiddush. Porém, agora vem o problema. Você pode ligar a sua plata dessa maneira, mas não pode deixar água em cima. Porque a água é um din específico, é uma regra diferente. Tá bem? Se a tua plata ficar ligada desde agora até amanhã à noite, você pode deixar o bule em cima. Só que tem que ter uma torneirinha. Tá bom? Aí você poderia. Se você... A água é dificílimo. A água, da verdade, eu te digo para não fazer. Entendeu? O correto é, como a Leora está falando, guardar em garrafa térmica ou ter o utensílio específico que chama cum aqui em Israel, que ele esquenta a água e mantém a água quente com a mesma temperatura durante todo o Shabat. Isso é mutar. Tá? E se eu usar esse aparelho que você está falando aí, porque eu já vi aqui na CEF que tem para vender. Tá. Aí se eu usar ele, eu vou ter que fazer o mesmo processo para tomar o café, eu tenho que tirar dele, passar de um recipiente para outro e para outro? Então, é o que eu estou te explicando. Se a tua plata desligar, por exemplo, ela ficou ligada até 8 da noite. Desligou durante a noite, ligou de manhã para você tomar seu café de manhã, não pode. Não, eu já estou falando no caso de eu comprar esse aparelho que o senhor está dizendo aí que esquenta a água. Mesmo assim. Ah, não. Qual? Esse que você está falando, o boiler, que tem um aparelho aqui que vem... Isso pode. Ele vai ficar ligado o tempo todo, aí pode. Mas aí eu posso tirar dele, eu não preciso fazer isso, né? Pode pôr num copo, depois no outro e no outra água não. Pode tirar direto e fazer café direto. Precisa. Precisa, porque ele é o Klirishon. Tem que passar pelo Klisheni e depositar no Klishelishi, tá bem? Meu café vai ficar mais demorado. Vai. Usa a garrafa térmica que é melhor. Mas não esquenta, não dura, eu já tentei fazer isso. Ela não dura, ela não fica quente. A gente deixa duas aqui em casa, no inverno realmente não dura, no verão dura tranquilo. Ok, obrigado, Ravi. De nada. Pode perguntar. Essa questão aí da temperatura da água, eu estava vendo aqui que tem um esquema aqui, por exemplo, sabe, a 30 graus lá. A pessoa tem uma batata ali e vai demorar até o final da tarde para cozinhar. Ó, me escreve a pergunta, não deu para entender. Por favor. A Léa, enquanto você está escrevendo, a Léa me perguntou escrito se o homem acende a vela de Shabat, ele espera até as estrelas para começar o Shabat dele. Não. O homem que acende a vela de Shabat, já começou o Shabat para ele. Eu estava assistindo essa semana... Não, Rabi, no caso, o homem não acende. Quem acende é a mulher, não é isso? O homem tem que acender pelo menos... Eu vi um show do Rabi Yitzhak Yosef essa semana dizendo que o homem é bom que acenda pelo menos de vez em quando uma vela de Shabat. Tá bom? Desculpem, confundi. Separe a halá. Confundi porque o Shabat é outra coisa. O homem é bom separar a halá de vez em quando, uma vez por ano. E sobre o Shabat, que eu confundi, ele disse, se um homem chega na Minchá, e já é Plag Minchá, ou seja, se já falta 40 minutos para começar o Shabat, e ele diz, Shabat Shalom, ele já recebeu o Shabat sobre si. Se ele fizer uma melahá, ele já transformou o Shabat. Prestaram atenção nisso? Rav, tem algum caso em que o homem pode acender a vela? O homem pode acender a vela na falta de mulher. Se ele não é casado, se ele está em viagem, ele deve acender a vela. Tá bom? Ok, obrigado. Então vamos lá, próxima pergunta. Vamos ver para quem vai. Ravi. Pode perguntar então, vai. Pode tirar uma dúvida. Deixa eu ligar o vídeo aqui. Tá ok, cadê você? Deixa eu te achar você aqui. Shalom, Rav. Shalom. Como vai, meu amigo Arnaldo?
Tudo bem? Tudo bom, pode perguntar. Eu tenho uma dúvida sobre esse fogãozinho elétrico. Ele tem um timer, né? Você programa... Ele tem um timer e um dimmer, ou os dois? É assim, vamos supor, você regula, vamos supor, 3 em 3 minutos ele liga. Sim. É tipo ferro. Tá como o sistema do ferro? Sim. O que eu falo para você, no caso dele, é pôr uma folha de papel alumínio por cima. Isso, lógico. A gente põe uma bandeja. Por quê? Porque é o mesmo caso da plata. Ele tem... Esse metal dele é considerado fogo. Não podemos cozinhar em cima de fogo direto. Então tem que ter o que eu falei da terminologia garufo catum, que é cobrir sobre o fogo, jogar cinza sobre o fogo. Então o caso aí é colocar o alumínio. A gente faz uma isso. bandeja e põe a panela do tchulé em cima. Perfeito. Fica sexta, só desliga a hora que termina o Shabat. Tudo bem, 100%. É porque a gente não tem a plata. Ok. Então vamos lá, olha só. De manhã na sexta-feira a pessoa pode falar Shabbat Shalom. Por quê? Eu vi o meu amigo de manhã, ele está indo para casa dele, eu falo Shabbat Shalom. Pode, por quê? Porque ainda não chegou o Plag Minha. Que o Plag Minha é 40 minutos antes do Shabbat. Antes do anoitecer. Se eu cheguei na sinagoga, sexta-feira, já é Plag Minha, e eu falo Shabbat Shalom. Segundo alguns poskim, eu já recebi o Shabbat para mim. Alguns opinam que não, alguns opinam que sim. Então é uma dúvida. Então, se você fala Shabbat Shalom, você já recebeu o Shabbat Shalom. Então, algumas pessoas têm o costume de, chegando na sinagoga, falar Erev Shabbat Shalom. Erev é véspera. Algumas pessoas têm esse costume. Ravi, posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Ravi, e as comidas de Shabbat, quando a gente chega e coloca na plata, e também não pode colocar direto? Pode pôr direto. Por quê? Porque, como eu expliquei, a plata, ela tem a resistência por dentro, não tem? Uhum. Isso é considerado fogo. E ela tem um metal por cima que reveste ela, não tem? Sim. Mas as comidas já estão prontas, né? Então não tem nenhum problema, é só para manter a temperatura. Exatamente. O problema na comida é se ela tem muito líquido. Uhum. Se ela tiver muito líquido, aí é problema. Tá bom? Porque aí você vai considerado cozinhar, é problema. Então, você vai fazer uma carne, tem que ter um pouco de líquido, né? Senão estraga. O líquido sempre é abaixo do sólido. Um peixe tem um caldinho abaixo do sólido, tá bem? Ok. Obrigado, Ravi. De nada. Perguntas? Eu que faço. Eu que vou fazer. Deixa eu fazer. Ravi, aquela estufa de padaria a gente pode usar? Eu não lembro do DIN da estufa de padaria. Tem o DIN da estufa. Eu vou ter que perguntar. Eu não tenho tanta certeza sobre a estufa. Você me pegou. Porque ela tem uma resistência, só que ela é mais fraca e ela fica ligada 24 horas. Aquilo não tem regulagem alguma. Você liga e acabou. Então pode. Não tem problema nenhum. Ok. Tá bom? E a única diferença dela, então, é que ela tem uma cobertura, né? Não tem problema nenhum. Isso. É. Então vamos lá. O Cholent Pod, Raya, o Cholent Pod, qual que é a diferença? O Cholent, ele é preparado na sexta-feira. Então vamos lá, hoje todo mundo está querendo saber a Shabbat. O Cholent é preparado na sexta-feira, a carne ela dá uma pré-cozida. Essa pré-cozida tem um termo, como chama essa pré-cozida? Quem sabe, isso daqui já leva 10. Quem souber o termo dessa pré-cozida? Difícil? Vou escrever aqui, hein? Não é meu vuchado. Puxado é só para vinho, né, Ravi? Então vamos lá, é puxado. É puxado. Por que eu quero dar essas aulas desses dias? Para vocês
verem como precisa estudar. Então, o Shabat, isso dificilmente alguém vai perguntar, mas tem que saber. Tem um termo lá que se chama Mahar Ben-Dorsai. Ben-Drossai. O ladrão. Muito bom, Tom. O Tom sabe a história. Muito bom, Tom. Então, quando você dá uma pré-cozida na carne, então ela já tem uma pré-cozida, 1/3 do cozimento. E aí você põe sobre essa panela e ela vai ficar cozendo até no outro dia. Então, primeiro, ela já é Mahar Ben-Dorsai, ela já está pré-cozida. E segundo, você não vai usar ela na sexta-feira à noite. Ela vai ficar cozinhando. Então, você não vai mexer. Se você tirar o chulint, você não pode retornar. Então, você fala assim, eu cheguei sexta-feira à noite em casa e o chulint está lá. Eu tiro a panela, coloco em cima da pia e olho. Não tá bom ainda, vou pôr de volta. Não pode. Entendeu? Então, o chulint ele já é pré-cozido, fica cozinhando toda noite. Então, ele já pode. Então, ele pode, porque você não colocou para cozinhar no Shabat. Depois, na sexta-feira, ele ficou porque ficou. Entendeu a ideia? Como funciona? E aí, no sábado, você pode comer ele. Sem problema nenhum. Então, vamos lá. Mas eu posso tirar uma panela que está na plata, no Shabat, colocar na mesa e voltar ela na plata de volta? Isso não pode, né? Pode. Pode? Pode, se for sólido. Olha, isso é bom saber. Tá bem? Se for sólido, não tem problema. O problema é quando não é sólido. Tá bom? Então, tem várias pessoas que fazem o seguinte, do chulint. A pessoa tira, dá para outra pessoa tirar, ela não põe na mesa. E retorna direto. Entendeu? É um caso, não é legal fazer, não é legal fazer. Tem outras nuances dessa lahá, de quanto tempo vai ficar sobre a superfície, e etc. Então, eu queria fazer as perguntas para vocês, não vocês para mim. Então vamos lá, as luzes têm que ficar acesas desde sexta-feira. Agora eu vou fazer pergunta, de novo, deixa eu escolher 3 aqui. Avner, o nosso amigo Avner, o nosso amigo... Deixa eu ver quem mais. O Boas e a Bela. Então vamos lá, a Bela tá com você aí? Tá na cozinha, mas tá ouvindo, Rav. Então pode ser você então. Então vamos lá, eu quero que vocês me expliquem o que é o Avner, o que é Iruv Tav Shlim. Pode ir explicando o que é Iruv Tav Shlim, Avner. E enquanto isso eu vou pegando escolhendo aqui outro para os outros. Daqui. Está me ouvindo, Rabino? Estou ouvindo, Avner. Ok. Vamos lá, qual é a pergunta? O que é Eruv Tav Shlim? Eruv Tav Shlim. Tav Shlim. Ajuda os universitários. O que é Eruv Tav Shlim? Sim. É que minha esposa está do lado. Estou fazendo uma prova com ela. Agatha, Eruv Tav Shlim. A gente joga o quê para os peixes? Joga pedras? Não. Isso. É a brachá que nós fazemos antes de Rosh Hashanah com os peixinhos aqui no Bom Retiro. Eruv Tav Shlim? Sim. Não.
Peraí. Não, estou transmitindo a resposta à minha esposa. Tá, você confundiu com Tashlich. Tashlich. Sim, e aí? Não, Tashlich é isso. O Tashlich você acertou. O Eruv Tavshlim. Eruv Tashlim. Eruv Tavshlim. A pergunta, eu vou te dar uma dica. Pesach caiu na sexta-feira. Na sexta-feira. Pesach, sexta-feira. O que você tem que fazer na quinta-feira? Vou cozinhar para Pesach na quinta. E para o Shabat? Vou ter que ter uma vela especial para passar o fogo de Shabat para Pesach. E tem que ter um Eruv Tavshlim. O Eruv Tavshlim é um Eruv. Um Eruv quer dizer um marco. Tá bom? Nós temos um marco que começamos também a preparar a comida na quinta-feira. Então, o que nós fazemos? Nós utilizamos um alimento assado e um cozido, juntamos ele numa bolacha, assim. Então, pegamos uma maçã e um ovo cozido, por exemplo, ou ovo frito, colocamos juntos e falamos, tem uma brachá específica. Perfeito. E nós falamos, essa comida nós estamos preparando também já para o Shabat. E colocamos na geladeira. E aí, na sexta-feira, nós já estamos fazendo para Pesach, comemos o Pesach, as comidas, e podemos preparar para o Shabat. Então, o Eruv Tavshlim é um marco que nós fazemos com o alimento antes da Hag, que nos permite cozinhar durante a Hag pro Shabat. Pro Shabat. Muito bom do Tashlich. Dá uma nota 10 para a esposa. Então vamos lá. O Eliarro agora. Eliarro, o que é Hafrashat Halá? Não ouvi, Rav. O que é Hafrashat Halá? Hafrashat Halá. O halot. O halot. Dá uma pista para ele. Então vamos para uma mulher. Sara, você sabe o que é Hafrashat Halá? A separação da Halá? A Sara respondeu. Muito bom, Sara. Era outra Sara, mas você respondeu. Perdão. Isso é a Sara que sabia. Essa sabia. Quem que é o Eliarro? Então me responde o que é Eshet Chayil. Faz ele cantar, Rabino. Eliarro. Acho que ele tá mudo. Deixa eu abrir seu microfone. Pode falar, Eliarro. Eu não te ouvi direito, Rafa. O que é Eshet Chayil? Se fica falando em hebraico comigo, eu não vou entender. É que são termos, não tem como isso não tem como traduzir. Mulher virtuosa. Mulher virtuosa. É a brahá que se faz, rápido, na entrada de Shabat, durante as festas de Shabat. Muito bom, muito bom. Quem que era a terceira pessoa que eu tinha dado o nome aqui? Saiu. Eu, Boas. Muito bom, Boas. Com você. Boas, o que é Lechem Mishneh? Ou, boa pergunta, ou o que é o segundo pão? Lechem Mishneh é o segundo pão. O que é? Da onde surgiu isso? Qual que é essa ideia? Você sabe? Outra foto. Então vamos lá. Agora a Sara, irmã, a filha da Menucha. Sara,
Filha da Menucha. O que é o Lechem Mishneh? O que é esse segundo pão? Você sabe o que é um segundo pão que nós temos no Shabat? Não sabe. Deixa eu ver uma outra para você, já que eu estou com você aqui. Você sabe o que é Parashat HaShavua? Parashá da semana? A Parashá da semana. O que é Parashá da semana? A porção da Torá. Porção semanal. Parashá da semana é a porção semanal da Torá que nós lemos todas as semanas. Vamos lá, já eu volto em você. Boas, você ainda. Me explica o que é, pelo jeito você está sem poder falar, então me explica o que é Musaf. Rabino, Musar ou Musaf? Musaf. Ah, Musaf. Ok. Musaf, muito bom. É a reza adicional da Amidá no Shabat. É uma reza de Amidá a mais que nós fazemos. Muito bom, Boa. Muito bom. Então agora, quem serão os próximos 3? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. É feito em Yom Tovs também, né, Rafa? Yom Tov, Rabino. Também. Shabat e Yom Tov. Sim, muito obrigado. É que eu estou tão focado no Shabat aqui. Muito obrigado. Podem me agregar, podem corrigir, não tem problema. Não, para não induzir o erro. Muito obrigado. Mas podem falar. Quando eu esquecer, pode falar. Então vamos lá. Agora Carolina, Raya. Deixa eu ver quem é a outra mulher aqui que está na minha lista. Carolina, Raya e a Michele, esposa do Gessé. Vamos lá. Fiquem no jeito, as 3. Então, para as 3, o que é... Para Michele, o que é Tefilat Tal e Tefilat Geshem, Michele? Tefilat Tal e Tefilat Geshem. A prece do orvalho e a prece da chuva. Michele. Carolina e Raya. Se alguma das duas souber. Não sei, Ravi. É uma prece que você vai bendizer ao Eterno em agradecimento pela chuva e pelo orvalho. Sim. Quem que respondeu? Eu, Ravi, a Carolina. Carolina, você sabe quando que muda essas preces? A gente faz sempre. Eu sei que é de acordo com Israel. Sim. A Michele quer responder? A Michele me mandou aqui em escrito, quer responder em áudio, Michele? Sim, é de acordo com Israel. De acordo com o que de Israel? A Michele disse que não está funcionando. De acordo com o verão e o inverno. Tá bem? Então, no verão de Israel, estamos no verão, nós pedimos a Hashem Moridatal. Por quê? Porque, afinal de contas, orvalha muito. E não pedimos chuva por que não pedimos chuva? Devemos pedir chuva o ano inteiro. Mas não, em Israel nem sempre é chuva o ano todo. Em Israel, chove no inverno e não chove no verão. Se não chover no inverno, isso não é bom. E se chover no verão,
também não é bom. Porque no verão, em geral, nós temos as colheitas. No passado tinha as colheitas, né? E os trigos ficavam no campo secando durante um bom tempo. Se chovesse durante esse período, estragava o trigo. Então, o que os sábios pediam? Que não se pedisse Mashivarua Morida Geshem. Por quê? Porque se chover, estraga os produtos. Então, não pedíamos Mashivarua Morida Geshem, que faz soprar o vento e cair a chuva. Pedimos nesse período somente Morida Tal, que Hashem faça cair o orvalho e que ele dê que regue as plantas dessa maneira. E no inverno, nós pedimos Mashivarua Morida Geshem, que Hashem envie o vento, que vente bastante, e traga chuvas para Israel, porque é o período que temos para que chova, e para que encha as cisternas e tudo. Tá bem? A Michelle está dizendo, a Brachá de verão começa após Pesach, após a Musaf de Pesach, e a Brachá de inverno, quem lembra quando que troca? Sukkot. Em Sukkot. Porém, em Israel tem uma coisa interessantíssima, já que a gente está falando sobre isso, deixa eu complementar sobre isso, Sukkot. Se faz na primeira Musaf, sim, se faz a Brachá, porém, se interrompe a Brachá até o mês de Mar Heshvan. Por que interrompe a Brachá? Porque as pessoas vinham celebrar Sukkot em Israel e agora precisavam voltar para suas casas. E às vezes ficava lá 2 semanas, ficava na Babilônia, ficava em lugares longe de Israel, e tinham que sair de Jerusalém para chegar nesses lugares. Se começasse a chover, e as pessoas estão viajando, o que as pessoas vão falar da chuva? Vão maldizer a chuva. Então, para Hashem, não escutar o viajante, não atrapalhar a viagem do viajante, então se faz a brachá da chuva no primeiro dia, interrompe durante 2 semanas, quase 3, e aí se retorna a brachá em Mar Heshvan. Isso é bom saber, quem está em Israel principalmente. Próxima pergunta, para quem vai? Vai para Edson, Eduardo e Yenor. Edson, Eduardo e Yenor. Vamos lá. Edson, o que é para você? Pode liberar o microfone, Edson. Já liberei. O que é Hol HaMoed? Edson. Não sei. Quem que é o próximo? Enor, você sabe o que é Hol HaMoed? Quem que é o próximo? Era o Edson, o Enor. Quem que era o outro? O Eduardo? Eduardo. Shalom. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. São os dias intermediários entre Sukkot. E entre Pesach, o primeiro dia e o último dia, e Sukkot, entre o primeiro dia e o último dia. Muito bom, muito bom. Então, para os outros, quem foi que respondeu foi o Eduardo, né? Isso. Então, o Edson e o Enor ainda. Edson, me fala alguma festa de Rabanan, uma festa que os rabinos estipularam para nós. Enor, pode responder também. Me fala alguma festa de Rabanan, que os rabinos falaram, isso é uma festa, que não está na Torá.
Sara, filha da Menuha, é que está bem aqui do lado. Eu tô te vendo. Pode falar, Lea. Se você lembrou, pode falar. Purim. Purim, muito bom. Mais uma. Mais uma. Hanukkah. Muito bom. Purim. Purim e Hanukkah são duas festas de Rabanan. Tom, qual é o nome da brahá que nós adicionamos em Purim e Hanukkah? Sei não. Na Midá. Adicionamos uma brahá na Midá e também no Birkat Hamazon. Muito bom, Alanissim, muito bom. Ele escreveu, não sei se ele colou. Lúcia! Espera aí. Lúcia, para você agora. Para Lúcia e para Maiara. As duas podem responder. O que é Mishloach Manot? O que é, Lúcia? I don't know. Não sabe? Eu não sei mexer aqui, ó. Mexer, eu não Pode sei. falar, não precisa mexer em nada, só falar que eu tô te escutando. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então faz a pergunta de novo. A gente tá falando de Purim. O que é Mishloach Manot? Ai, eu não lembro. I don't remember. Não, então vamos lá. O que é 17 de Tammuz? 17. Ah, 17 de Tammuz. Posso pesquisar? Não. Não lembro. Eu tenho anotado. Então vamos lá. Deixa eu fazer mais uma então aqui para vocês duas, aí depois eu respondo as perguntas, se não acertarem. O que é quando que nós não podemos comer hametz? Terça, muito bom. Muito bom. As duas, a Maiara escreveu, você falou. Então vamos lá. Mishloach Manot. Quer responder pra gente? São os presentes que são trocados em Purim. Sim. E o que é Matanot Levionim? Matanot Levionim são os presentes que nós enviamos também para as pessoas necessitadas em Purim. Presentes, Matanot Levionim, para os necessitados. Então, vamos lá, quem são os próximos aqui da minha lista? Gad, Garcia e Gessé. Triplo G. Gad, Garcia e Gessé. Vamos lá. A verdade para você é que eu tô com uma folha aqui que só tem pergunta difícil agora, viu? Deixa eu pegar outra aqui. Até dó para falar a verdade. Rav, no caso de Roha Moed, pra gente que tá fora, eu não começo a contar ele do segundo dia de Hag? Não, começa no primeiro dia de Hag, porque ele já tem uma Kedushá especial, já o segundo dia ele tem uma Kedushá inferior, então já começa a partir do segundo dia. Porém, é Hag. O segundo dia é Hag normal, então não espera 2 dias para começar a contar o Roha Moed. E se você fizer isso,
O último dia, que seria a Hag, ele vai cair como rola a moeda, então não pode. Entendeu? Ok. Então vamos lá. Gad, Garcia e Gessé. Me fala, por favor, o que você entende por Seudash Elixir, Gad? O que é Seudash Elixir? Pode responder, Rafa? Pode responder. Terceira refeição, Shabat. Eu considero como a terceira refeição. É um café que você tem frutas, alguns alimentos. Pode fazer com kiddush também, pode fazer com vinho. Pelo menos eu estudei, eu li que podia fazer com vinho. Não sei se está certo. Ok. Garcia, o que é Men Shalosh? Agora falhou a memória agora, Rafa. Mas eu tô lembrado que já fiz. Gessé, sabe o que é Men Shalosh, Gessé? Men Shalosh. Foi falado ontem, esse aí tá fácil. Brahá posterior do que, Gessé? Você está respondendo escrito. Mesonot. Muito bom, Brahá posterior de Mesonot e mais algumas coisas. Pode falar Brahá Kroná, Rabino? Pode falar. Cinco cereais e mais outras coisas. 7 frutos de Israel, exatamente. São dos 7 frutos de Israel. Muito bom. O Yohai me corrigiu aqui, eu falei realmente errado. A benção que se troca em Sukkot, na verdade é em Shemini Atzeret, tá bem? Não é em Sukkot. Moridatal se troca em Mashivaruach, Moridagesh se troca em Shemini Atzeret. Eu disse no primeiro dia de Sukkot, eu errei. Obrigado, Yohai. Sempre confiram, não confiem em mim. Vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para quem aqui? Deixa eu ver. Pro Ebert. Ebert, eu estou sorteando aqui, a gente já está passando do nosso horário, vou sortear algumas pessoas fora da hora. O que é Ketubá, Ebert? Contrato nupcial, muito bom. Marcelo Esteves, para você a pergunta. Marcelo Esteves, o que é kashrut? Marcelo, está escutando? Sim, Rafa. Sabe o que é kashrut, Marcelo? É alimento apropriado para Isso mesmo, é um gera, isso, você acertou, tá certo? Kashrut é um termo muito complexo, muito vasto, né? São todos os temas relacionados à alimentação dentro do judaísmo. Muito bom. Josiane, me fala quem é Rashi? Rashi. Ele é um sábio francês, Sadiq. Ele que, quando a gente pega o Macho, a maior parte dos comentários é dele, um comentarista, né? Os Parashotes e Talmud. Grandes ensinos. Ele teve 3 filhos, né? Não teve filhos, só 3 filhos. Acho que foram 7, não foram? Rashi? Não, foram 3 filhos. 3? Eu achava que era 7. Não,
3 filhas. E as 3 filhas, ele ensinou muitas coisas e elas passaram grandes coisas para os filhos dela. Entre eles, se não me engano, está o Rabino Tan, que é o neto de Irache. Correto, muito bom mesmo. Eu achava que era 7 de verdade, eu achei que fosse 7. Não, só 3. Muito obrigado, aprendi essa hoje. Então, vamos lá. Raf, podemos falar Rashi também? Também pode. Soa mais sefaradi, não soa? Como? Rashi não soa mais sefaradi? Aqui a gente escuta só Rashi. Fala Rashi aqui. Então Rashi. Por aqui todo mundo fala Rashi. Aqui todos os Arantsova e os Edut Mizrahi, inclusive marrocaim, falam todos Rashi. Rashi. Tá bom também, tá certo também. Não, mas tem algum motivo? Como é um acróstico do nome, é muito derivado do local, da verdade, da origem do idioma materno, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar o português é um hebraico muito feio. Então, o brasileiro fala Tel Aviv, Jerusalém, Sukkot. É um hebraico muito feio. Porque, entende? Então, o português ele tem a gíria, ele tem a fonética do português quando a gente fala o hebraico. Então, quando alguns idiomas eles pegam e pronunciam o hebraico, ele pronuncia o hebraico com aquela ginga. Então, o americano vai falar Rashi, o israelense vai falar Rashi, o brasileiro vai falar Rashi com a língua. Então, é muito do Rashi. Então, vai depender um pouco do idioma, do dialeto materno, do dialeto sede da pessoa. Isso muda muito no hebraico fora de Israel. Dentro de Israel muda muito também. O hebraico está sempre encorpando. Então, você vai, aqui em Israel, por exemplo, vai numa sinagoga Temani, Emerita, eles falam hebraico de um jeito muito diferente. David, ao invés de falar David. Então, tem as variantes, nuances. Então, a gente tem que tentar falar como a gente aprende com o nosso rabino. Então, as pessoas falam Rashi, fala Rashi. Se aqui falar um Rashi, fala como fala o lugar. Não tenta achar esse tipo de coisa que tipo de coisa que não precisa arrumar confusão com isso. Fala como se fala no lugar, tá bem? Entendi. Obrigado, Rabino. Disponha. Ravi, só pegando um ganchinho aí sobre o Rashi, Sim. As 3 filhas dele, inclusive, eram eruditas em Torá e Talmud. Eram eruditas, sim. Elas ensinaram Guemará e Talmud para os seus esposos, inclusive, que eram rabinos. Eram eruditas, eram demais. E tem alguns contos que falam sobre as filhas de Irache, que elas colocavam tefilim. Existem várias coisas que falam sobre isso, e na verdade eu não li muito sobre isso, tanto que eu errei feio o número das filhas de Irache. Mas tem vários contos que relatam sobre isso. Rabino, só uma pergunta, por gentileza. O Shema da noite, ele pode ser feito reduzido? Só o Shema Israel, Baruch Shem Kevod Malchuto e Be'avá? E depois qual Shema da noite? O Shema da Lamitá ou o Shema da Arvit? Arvit. Não. Tem que ser completo. Tem que fazer como está no Siddur. Tá. E outra, só essa daqui. O shofar ele pode ser tocado no Rosh Chodesh? Deve ser tocado ou não deve ser tocado? Olha, dificilmente a gente vê que não tem muita sinagoga que toca o shofar e Rosh Chodesh, não, viu? Só em Rosh Hashanah mesmo, então. É Rosh Hashanah mesmo, costume. Bem? Okay, obrigado. E toca esse shofar também, por exemplo, em um Hatzmaut. Tem outros locais que se toca o shofar, mas em Rosh Chodesh dificilmente. Tá bem? Mas pode se tocar. Pode se tocar, pode. Na verdade, não existe proibição. Tá bem? Ok, obrigado. Dispõe. Então vamos lá, mais uma pergunta. Acerca do shofar, Rabino, eu Sim. ouvi em São Paulo. Sim. Você pode dar um sinal do shofar sem reproduzir nenhuma tequiá. Sim. Um sinal, tipo Rosh Chodesh, você pode dar um sinal que não represente nenhum sequiot que você tem para Cagino, para Sukkot, entendeu? Isso.
Então, como o nosso amigo está falando, dá um toque no chofar sem que seja nenhuma reprodução dos 3 toques principais do chofar, entendeu? Então, vamos lá. Então, para quem é a próxima pergunta... Quem não respondeu perguntas ontem... Yohai, para você. Yohai. Me diz para mim... Vamos ver aqui. Eu estou procurando aqui uma que seja não difícil, tá? Nós sabemos que temos frutas de Israel, que temos as bênçãos principais, correto? Todo mundo sabe isso. Que as frutas de Israel têm bênçãos especiais, não é verdade, meu pai? Se eu comer uma maçã que nasceu em Israel, qual é a bênção que eu faço antes e qual que é a bênção que eu faço depois? E se fosse nascida no Brasil? Se a maçã tivesse nascido no Brasil, qual é a benção antes e qual é a benção depois? Borep Raê. A conexão caiu aqui, Rafa. Me chamou ou não? E depois, Borene Fachou. Muito bem, o Gessé nos informou. Tanto em Israel como no Brasil é esse. Tá bem? Então, as frutas que são conhecidas, quando nós falamos das frutas de Israel no Menchalosh, quando falamos no Menchalosh, nós fazemos sobre as frutas de Israel. Não quer dizer que são as frutas que nasceram em Israel, mas sim são as frutas que a terra de Israel é conhecida na Tanar. Tá bom? O Tom escreveu aqui às 7 ontem. Quiser escrever para nós hoje de novo, Tom. Deixa eu pegar aqui um. Quem mais não respondeu ontem? O Ítalo não respondeu. Ítalo, para você. Fala para mim o nome de alguns Nevim. Escreve para mim os nomes de alguns Nevim. Português pode ser, não tem problema. Já que você falou dos Jeremias, do Irmiarro, quais livros do Irmiarro escreveu? Lamentações. Quando nós lemos o livro de Lamentações, Ítalo? Quando nós lemos Lamentações, Vanusa? Tisha B'Av, muito bom. A Vanusa mandou no particular. Muito bom. Em Tisha B'Av nós lemos Lamentações. Por que lemos em Tisha B'Av? Essa pergunta é para quem quiser responder. Por causa das questões dos templos, sabe? Qual é a questão dos templos, Eliarro? Destruição do primeiro e segundo templo. Né? Muito bom, muito bom. Exatamente, porque eles foram destruídos exatamente. E o profeta, ele estava presente nesse período, ele profetizou, na verdade, a destruição do primeiro templo, né? Ele não estava no período do segundo. Muito bom. Bom,
nós vimos que aqui eu perguntei no máximo 60 perguntas hoje. Vimos como temos muito a estudar mesmo. Temos que ter um enfoque muito grande em Shabbat. E eu percebi que a gente precisa também focar bastante em termos em hebraico. Eu sei que é difícil de lembrar termos em hebraico, muito difícil lembrar termos em hebraico. Mas precisamos lembrar. Infelizmente, felizmente, é assim que funciona. Então, vejam só, temos as aulas de terça-feira com Moré Efraim, já tem o hebraico. Então, vamos se esforçar. Eu vou fazer aqui esse elencamento. Então, como que vai ser? Eu vou mostrar para vocês exatamente como está, exatamente como eu vou fazer para vocês. Esse daqui. Por quê? Porque eu não vou dar resposta, tá bem? Então, eu vou dar desse jeito. Vai ser pergunta para vocês. Não vai ter resposta dessas perguntas aqui, não. Então, vamos lá. Eu vou colocar traduzido já, tá bom? Escrevi lá. O que é Sidur? O que está escrito no Sidur? O que é Marzor? Existem brachot no Sidur? Vocês sabem algumas de cor? Vocês sabem o Shema de cor? Então, e assim vai. Então, eu vou fazer essas perguntas, eu vou traduzir dessa maneira para vocês, para que vocês possam fazer a pesquisa de vocês em casa, tá bem? Então, não são poucas, mas já são de grande ajuda para quem quer estudar aqui, para quem quer realmente se dirigir a um Beit Din e passar com sucesso em um Beit Din, mais ainda, né? Então, nós sabemos que Bezerrat Hashem teremos isso em breve, alguns mais perto, outros um pouco depois, mas que já é uma possibilidade próxima para todos nós. Então, nós devemos já estar nos preparando. Perguntas difíceis, perguntas fáceis, termos semelhantes, termos muito diferentes. Então, um aqui nosso foi o Tashlir, o Eruv Tashlir, olhem só, muito próximo mesmo. No momento de pressão a gente erra, é normal errar em momento de pressão, mas tem que lembrar. Eu não vou falar quais, mas foram feitas perguntas fáceis, muito fáceis, e não foram acertadas, tá bem? São perguntas fáceis. Algumas foram mesmo. Outras eu sei que são difíceis e são difíceis mesmo. Outras são complexas, porque às vezes é fácil a palavra, mas entender a pergunta é difícil, eu sei disso. Então, eu sei, por exemplo, perguntas sobre o que é Mlechem Mishneh, é difícil, o que é alguns termos que eu falei é difícil, porém, outras perguntas que são fáceis, foram feitas, são muito fáceis. Fáceis por quê? Porque já são no dia a dia. Isso é complexo. A gente tem que estudar mais, tá bom? Eu sei que a gente tem aula todo dia e a gente também tem que estudar mais. Não estou falando para vocês que estão errados, não. Nós temos que trazer também mais materiais para vocês, focar mais em alguns pontos e deixar tudo bem mais esmiuçado e objetivo para cada um. Então é isso. Nosso shiur de testes de Beit Din vai ficar por aqui hoje. Que pena já. Pois é. Esses shiur passam muito rápido mesmo, porque eles são interessantes, a gente fala, vou tentar trazer mais um pouco mais dessa interação para os próximos shiurim.